Era literal, sim, ok? Porque lá no Velho Testamento, a vara, ela não era usada somente para criança. Ela era usada também, a Bíblia diz que a vara é para as costas do insensato. Então, se você for ler o livro de Êxodo, Levíticos, você vai ver que a vara ela era uma maneira, era um açoite que era usado para disciplinar também escravos, homens também adultos. Então, era uma maneira de punição. Não era usada somente em criança, mas também em homens adultos. Então, era literal. Então, dizer que não é literal não é verdade, ok? Eu não estou aqui levantando uma bandeira, nem a favor da vara, nem dizendo para você não bata no seu filho. E eu não acredito que pais que entendem que fazer isso de maneira amorosa com seu filho vai causar trauma. Eu também não acredito nisso, que causa trauma, tá bom? Então eu não estou aqui para levantar nenhuma bandeira, mas eu quero trazer para você um entendimento que talvez você não tenha sobre isso, que eu acho muito importante você refletir como pai, como mãe, porque a vara, ela tem sim um aspecto, eu não estou dizendo aqui a vara de modo literal, mas todas as vezes que nós vemos essa questão da vara sendo falada ali na Bíblia, ela aponta para a autoridade do pai e da mãe. E ela aponta também para essa firmeza de colocarmos limites nos nossos filhos. Então a Bíblia diz, lá no Salmo 23:4, que diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem, né? E essa vara usada aqui no Salmo 23, ela é a mesma raiz original da mesma vara que a gente encontra ali em Provérbios, que no original é Shebet. Talvez você já saiba disso. E o que significa essa palavra Shebet? Shebet significa a vara, né, o cajado do pastor, né, que instrui, que leva a ovelha, né, já viu que o cajado do pastor, ele é assim? Ele faz assim, né? Ele tem porque você sabe por que tem isso daqui no cajado? Porque quando aquela ovelha está desviando do caminho, ele põe aquilo no pescoço da ovelha e ele traz a ovelha de volta, né, para o caminho. Então, o cajado serve para proteger, para trazer para perto, né, para estar atento ali, não deixar se perder, né? Então, a vara aponta também para esse cajado de pastor. E o que isso nos diz como pais? Que você, mãe, você, pai, é o pastor, a pastora do seu filho. E eu te pergunto, você está pastoreando o coração do seu filho? Eu falo que quando a gente entra na adolescência, os nossos filhos é como soltar pipa, né? A gente solta a pipa. Quem já soltou pipa aqui? Você solta a pipa voa longe. Aí você traz para perto. Aí você solta a pipa, vai, e depois você traz para perto. Né? A adolescência é assim, né? Outro dia a gente viajou, já faz o quê? Uns 2 anos, meu filho estava entrando na adolescência, a gente viajou de férias para o Brasil, ficamos lá 45 dias, que eu também fiz uma cirurgia, a gente ficou muito tempo e eles saíram completamente da rotina. Ficaram com a avó, depois ficou com a outra avó, e eu não consegui cuidar da rotina deles, eles ficaram ali. E nessa, ele foi parando de ler a Bíblia, parando de fazer o devocional. Quando nós voltamos para casa, eu vi que ele perdeu esse gás, perdeu esse desejo, e ele foi parando, ele não lia mais a Bíblia, e aquilo começou a me preocupar. Nos primeiros dias eu falava assim: filho, vai ler sua Bíblia. Filho, por que você não está lendo sua Bíblia? E ele enrolava, ele falava assim: eu vou ler mais tarde, daqui a pouco eu leio. Aí ele acordava em cima da hora, o despertador tocava, ele não levantava, eu ia lá, chamava ele, e ele ficava assim com preguiça, e foi passando, né? Eu vi que ele entrou numa inércia. Sabe aquela história da pipa? Você solta, depois você traz para perto. Então eu falei: Deus, eu vou trazer para perto. Sabe o cajado do pastor? Você bota no pescoço e traz assim, ó, vai desviar não, meu filho. Volta aqui pro caminho, não vou deixar você se perder. Porque a gente tem que estar atento, presente, observando, porque muita mãe está distraída. Acho que esse que é o grande problema. E eu peguei a minha vara, né, de pastora, trouxe meu filho para perto, eu falei: não, vou parar de ficar cobrando. Eu vou ler junto com ele. E eu fiz um desafio, eu falei: filho, mamãe quer ler com você a Bíblia durante 1 mês. Vamos ler Provérbios? Vamos ler junto? Todo dia de manhã? Você acorda mais cedo. Eu tô querendo ler Provérbios, eu tava querendo alguém para ler comigo. Na hora ele falou: mãe, sério? Eu falei: sim, vamos ler junto? Aí ele falou: mas pode ser mais tarde? Eu falei: vamos fazer assim, a gente lê uma semana à noite e uma semana de manhã. Uma semana à noite, uma semana de manhã, porque à noite para mim às vezes é complicado, né? Então eu fui falando para ele, tentando entrar num acordo, ele falou: tão combinado, vamos fazer junto. Eu fiquei 1 mês com ele lendo Provérbios.
todos os dias. A gente ficava ali 20 minutos ruminando, lendo provérbios e tal. Isso foi um mês. Quando nós terminamos, eu falei para ele, agora você pode... como é que está seu plano de leitura? Ele pegou, ele falou, mãe, eu parei aqui, quando a gente foi para o Brasil. Eu falei, então agora você pode dar continuidade em continuar lendo. Ele, mãe, mas lê comigo. Eu falei, tá bom. Eu fiquei mais uns 15 dias lendo com ele o plano de leitura dele. E depois desses 15 dias ele engatou de novo. Ele começou de novo a ler de novo a Bíblia, a acordar sozinho, a fazer o devocional dele, foi voltando, voltou para a rotina, o hábito voltou e foi voltando, e aí soltei a pipa de novo. Né? Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente precisa entender que muito além desse aspecto físico, que muita gente crê de fato que tem que disciplinar a criança fisicamente, muito além disso, você precisa entender que você precisa tocar o coração. E essa vara, ela aponta também para a sua autoridade como pai e mãe. Para a sua autoridade, você é o pastor que Deus levantou. Né? E eu estou contando esse exemplo para você entender que por mais que o seu filho esteja na adolescência e você não use a vara de modo literal para bater no seu filho, mas você precisa entender que Deus te deu uma vara de autoridade para corrigir, né, no sentido de trazê-lo para perto, de não permitir que ele desvie a rota. Por isso você precisa estar atenta. Você é aquela mãe presente que está o tempo todo observando, atenta a cada comportamento, ouvindo as conversas, quais são os amigos, com quem que eles conversam, com quem que eles saem, o que eles fazem na internet, ter uma rotina adequada para cada idade, ser aquela mãe que acompanha de perto. Usa o seu cajado, mãe, a sua vara de pastora, que Deus te deu. Deus te deu um chebete na mão, para você ser aquela que conduz, para você ser aquela que guia, para você ser essa autoridade que Deus levantou para trazer o seu filho, para moldar o caráter. Eu dei tantos exemplos para você nessa aula. E eu quero concluir, tem um versículo tão poderoso que está lá em 1 Coríntios 4, 21, não tem. Acabei de lembrar desse versículo, não tem no material de apoio. Que diz assim, o que vocês escolhem? O apóstolo Paulo está falando. Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? É claro que ele não ia pegar a vara para bater nos irmãos da igreja, né? Que ele estava dando uma figura de uma imagem ilustrativa, né? Ele estava dizendo, o que vocês esperam, né? Quer que eu vou aí com vara para castigar vocês, com punição, com braveza, ou vocês querem que eu vou até vocês com amor e espírito de mansidão? Então, o que eu quero dizer para você é, não seja aquela militante da vara, mas tenha o Espírito Santo no centro. Aquilo que precisa ser o centro na sua vida, na hora de você corrigir, é o Espírito Santo. Porque é o momento que você vai falar, Senhor, e agora? Como eu devo corrigir? Nunca descarregue no seu filho a sua ira, a sua raiva. Não use, né, da vara para você descarregar o seu nervoso e a sua ira, porque ao fazer isso você está pecando. Então nós precisamos entender que Deus nos confiou uma pedra muito preciosa para ser lapidada. E nós precisamos ter o Espírito Santo no centro, ele precisa estar no trono do nosso relacionamento com os nossos filhos. Que o Espírito Santo possa te guiar, te conduzir nesse caminho. E eu creio que de fato esses são dias que Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu vou terminar lendo esse testemunho da Kelly Helena, que é um testemunho tão poderoso, que agora meu computador desligou. Oh, Jesus. Vamos ver se ele liga. E esses testemunhos todos que eu tenho passado aqui para vocês, eles são testemunhos de pessoas que fazem a maratona, né? Porque aqui nós temos mais de 45 mil mães inscritas. Mas eu tenho mais de 5 mil alunos, que hoje são meus alunos, que estão matriculados na nossa escola e fazem o meu curso de criação de filhos, que é o curso Educando Filhos Vencedores. Como eu disse no início da aula, é um curso diferente da maratona. Todos esses testemunhos que eu leio, esses vídeos que nós temos passado aqui para vocês, é com relação ao curso. E tem um testemunho aqui, oh meu Deus, fechou. Será que eu consigo ler aí? Ah, consegui abrir aqui. Ó, vou ler para vocês o testemunho dela. Ela falou assim, paz, pastora, estou cada dia mais grata pelo curso, Criando Filhos Vencedores. Não tem palavras suficientes para agradecer, por ensinar, por compartilhar conosco essas chaves dos céus. Meu filho fez 5 anos agora em outubro. Eu estudo desde abril de 2017. Já estudei tanto,
Montessori, disciplina positiva, temperamento, tinha assinatura do Mundo em Cores, fiz todos os cursos, fiz até um curso de maternidade bíblica. Eu oro tanto para Deus me ensinar, eu pedi tanto, mas nada do que estudei, nada do que aprendi se compara a esse curso, que é o curso, né, Educando Filhos Vencedores. Tem tirado a cegueira, tem aberto a minha mente, transformado a minha maternidade. Até meu marido está assistindo às aulas. Aquela aula, tirando o velho pelo novo, que é uma das aulas do meu curso, meu Deus, assisti mais de 10 vezes.